1 Timóteo, capítulo 1, nós estaremos lendo do versículo 12 ao 17. Todos acharam? Glória a Deus. Diz assim: Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim, que no passado era blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque fiz isso na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade e eu servisse de modelo para todos que hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra, glória para todos sempre. Amém. Pode se assentar. Privilégio estar aqui mais uma vez compartilhando com os irmãos a palavra do Senhor, né? Estava preparando o texto, de repente caiu lá em 1 Tessalonicenses, minha Bíblia já está quase no automático, né? Eu falei, não, pera aí, aqui não. Mas estava aqui meditando um pouco na palavra de Deus, né? E queria trazer essa meditação para os irmãos. Então a nossa meditação nessa noite, ela começa com o apóstolo Paulo dando graças a Deus pelo seu apostolado. Isso é uma coisa bem comum no apóstolo Paulo, né? Nos escritos dele, a gente vê ele louvando a Deus por aquilo que Deus fez na vida dele, né? E que foi feito de uma forma graciosa pelo Senhor Jesus, apesar de tudo que ele foi no passado. Isso é uma coisa que me assombra muito no reino de Deus, é que quando a gente encontra irmãos maravilhosos, né? E eles começam a falar, aí a gente fica assim, muitas vezes perplexos, como que Deus alcança homens problemáticos? Parece que Deus tem uma queda, né, por pessoas problemáticas. E eu digo isso olhando para mim mesmo, né? Porque é somente Deus para aceitar pessoas como nós na igreja dele. E a gente vê que se a igreja fosse do homem, a igreja fosse de iniciativa humana, teria muita pechada, né? A gente só ia escolher aqueles que combinam com a gente. Mas não, a igreja é de Deus e ele busca homens problemáticos, os quais muitas vezes a gente nem olharíamos para ele, mas Deus não. Deus ele olha com misericórdia para os homens perdidos. Amém? E assim, quando Paulo fala isso, ele fala ali do passado, antes de conhecer a Cristo. Paulo ele era um fariseu dedicado e sincero. E tudo o que ele cria ali no judaísmo, ele praticava com muita fidelidade. Isso a gente vê um homem verdadeiro, né, que trabalhava ali dentro do seu entendimento para as coisas de Deus. Só que pelas próprias palavras de Paulo, a gente vai ver que ele dá testemunho. Mesmo trabalhando e achando que estava trabalhando para Deus, ele diz que ele era blasfemo, ele era aquele homem que afrontava a Deus em palavras, ele era perseguidor, ele perseguia aqueles que confessavam a Cristo, e ele era injurioso. Gente, olha a situação desse homem. E isso, se a gente for olhar, Paulo ele era muito reconhecido ali dentro do judaísmo, né? E ele era aclamado pelos homens. Mas diante de Deus, ele era um ignorante perdido. Quantas pessoas nós vemos nos dias que nós vivemos, né? Que pensando em estar trabalhando para Deus, eles se encaixam justamente nessas características que Paulo ele se descreve: blasfemo, perseguidor e injurioso. Se as pessoas não enquadrarem dentro daquilo que ele acha que é Deus, ele persegue.
se as pessoas não forem de acordo com o padrão de cristianismo que ele acha que tem que ser, ele vai perseguir, ele não vai concordar. Isso nós temos visto acontecer tanto nos dias que nós estamos vivendo, né? Assim, algo que muitas vezes acontece é que as pessoas com muito conhecimento, né? Mas conhecimento humano, formações, posição social, eles querem impor ao cristianismo ali como se tudo o que eles têm, tudo que eles aprenderam, os gabaritasse para isso, né? E a gente vai ver que diante de Deus, diante das coisas de Deus, eles são simplesmente ignorantes em relação às coisas de Deus. Parece contraditório, né? A gente vê homens estudados, homens com conhecimento intelectual, que você fica de queixo caído diante dele, mas diante de Deus, ele é apenas ali um ignorante espiritual, né? E isso acontece porque essas coisas de Deus, elas se discernem espiritualmente. E Paulo ele fala isso em 1 Coríntios 2, verso 14, ele vai falar: ora, o homem natural ele não compreende das coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Nós temos lidado tanto com isso, né? Pessoas dando pitaco no cristianismo, a gente entra nas discussões, e aí você vê, se bem que qualquer discussão hoje que a gente vê em internet, ela acaba ali na não concordância da congregação e do dízimo, né? Geralmente as pessoas, você pode estar falando de qualquer coisa, até de vinda de Jesus, sempre vai ter alguém lá que acha que é um baita conhecedor, e ele vai falar, mas eu não vou para a igreja porque eu não concordo com o dízimo, porque estão querendo tomar o meu dinheiro. E assim, a gente tem visto isso, e não somente em relação ao dízimo, mas em relação a muitas coisas. Pessoas que se distanciam da igreja, se distanciam de tudo, porque eles ali se acham numa posição muito superior à igreja de Cristo. E se a gente for olhar, não é que Deus ele não chame para si mestres ou pessoas com conhecimentos, até porque Deus não faz acepção de pessoas. Essa é uma verdade bíblica. Deus ele escolhe reis, Deus escolhe governadores, Deus escolhe pobres, ricos, mendigos. Deus, a misericórdia dele está estendida a todas as classes de gente que existe sobre a face da terra. Deus não faz acepção de pessoa. Ao contrário da ideologia que nós vemos, né, que ali eles falam que você tem que desprezar o rico e amar o pobre. Não, Deus ele ama todos de igual forma, porque quando Deus olha para toda a sociedade, o que ele vê são miseráveis pecadores que precisam da sua misericórdia. Então, para Deus, Deus não tem problema nenhum em chamar reis, e se você ler a história da Bíblia, você vai ver reis que governaram bem perante os olhos de Deus. E, assim, o que fica claro aqui no relato que a gente leu, que isso é feito pelo poder de Deus e pela sabedoria de Deus, e não do homem. E, assim, Paulo, ele, diante dessas coisas, diante de todo o seu gabarito, diante de tudo aquilo que ele tinha recebido na vida, né, conhecimento, ele fala em 2 Coríntios 4, verso 7, ele vai dizer: nós temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Paulo, um dos maiores apóstolos, né, que mais pregou o evangelho, que mais sofreu por amor a Cristo, agora ele se compara como um vaso de barro. Fala, olha, o vaso não tem valor. O valor que existe aqui nesse homem que vocês estão olhando não está no vaso em si, mas está naquilo que Deus depositou sobre ele. É o poder de Deus. E é o que Deus faz comigo e faz contigo também. Assim, e isso deveria ser motivo de alegria e não de engrandecimento. O homem que ele se encontra com Deus, que é depositado, né? Deus faz o seu depósito em sua vida, ele tem tudo para se alegrar, mas ele não tem nada para se orgulhar. A conversão e o chamado de Paulo são frutos exclusivos da misericórdia de Deus. Assim como cada um de nós aqui, né? Talvez você não foi perseguidor da igreja. Eu espero que não. Vocês foram? Não, né? Amém. Glória a Deus por isso. Mas, assim, deixa eu falar uma coisa. Talvez você não perseguiu a igreja. Talvez a gente não estava em guerra contra Cristo, né?
ainda quando estávamos distantes de Deus. Mas eu tenho uma informação para você. Nós estávamos em guerra contra Cristo. Ainda naquele tempo, por mais boa praça, mais boa gente que você fosse, você estava em guerra contra Deus. Você estava em guerra contra a igreja de Deus. E é isso que muitas vezes ali a gente não, ali muitas pessoas não conseguem entender, né? Romanos 5, verso 10, ele vai dizer: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho. O que Paulo está falando é que houve um tempo que nós éramos inimigos, isso é fato. Você podia ser boa gente, mas você era boa gente inimigo de Deus. Você podia participar da missa, ir na igreja, mas você ia lá afrontar a Deus. E Paulo, ele está falando, nós éramos inimigos nesse tempo. Mas nós fomos reconciliados com Deus pela morte de Jesus Cristo. Um sentimento que nunca vai estar no cristão que realmente entendeu o chamado de Deus e o Evangelho, é que essa escolha nunca parte do homem, sim, de Cristo. Paulo sabia que ele estava caminhando para a perdição eterna. E isso a passos largos. Esse é o destino de todo homem que nasce sobre a face da terra, né? Ele está caminhando a passos largos para a perdição. E se Cristo não tivesse ido ao encontro de Paulo no caminho de Damasco, todo aquele trabalho, todo aquele serviço que ele pensava estar prestando a Deus, só levaria ele à condenação. Assim como aconteceu com a gente também. Eu tiro por mim que era católico, que ia para a igreja, todo domingo eu estava na igreja descarregando os pecados do padre. Todo sábado eu estava no grupo de jovens ali, com os jovens ali, fazendo as nossas reuniões. Mas eu vou te falar uma coisa, inimigo. E se Deus não tivesse entrado na minha vida, se Cristo não tivesse encontrado no meu caminho, eu continuaria estando fazendo tudo aquilo que eu achava estar fazendo para Deus, mas estava caminhando para a perdição eterna. E é isso que Paulo está falando, né? Jeremias, ele escreve em Lamentações 5, verso 21, ele vai falar: converte-nos a ti, Senhor. O próprio profeta, ele sabe que a nossa conversão é isso aqui. Paulo estava indo para Damasco, para matar, para perseguir e matar. E Cristo agora entra no seu caminho e muda o seu destino. Assim como nós também estávamos caminhando para a perdição e Cristo entra no nosso caminho e muda a nossa direção. Ele converte o nosso rumo, que era para a perdição eterna, e agora ele nos traz para a presença de Deus. E isso é o que o profeta ele fala. É Deus, converte-nos a ti. Uma coisa que é dita aqui no texto, que nós lemos, é que os pecados de Paulo, eles foram cometidos no tempo da ignorância e incredulidade. Os judeus, quando eles pecavam, eles levavam o sacrifício deles diante do sacerdote, né, para o perdão do pecado, e para os ali justificar, para perdoar seus pecados, para que fosse agora reconciliados a Deus. E isso aí a gente coloca assim, a grosso modo, porque assim, o judeu, de verdade, ele sabia que o pecado que Deus perdoava, mesmo aqueles do sacrifício, eram os pecados ali que aconteciam ali sem ser premeditados. É o pecado acidental e não o pecado premeditado. Eu vou ali, mato o cara e depois vou lá e apresento o sacrifício e Deus me perdoa. O judeu que conhecia a lei, ele tinha esse entendimento. Agora, Paulo ele está falando aqui, os meus pecados eles foram cometidos na ignorância e na incredulidade. Paulo coloca que a graça ela foi concedida no tempo em que nós éramos inimigos de Deus. Sabemos que diante do arrependimento nós alcançamos misericórdia. Então, eu não estou dizendo que o pecado não tenha perdão.
se tem arrependimento no seu coração, se tem ali quebrantamento, Deus tem perdão para você. Esse é o nosso Deus é rico em perdão, mas exige ali o arrependimento. Então, o que Paulo está falando aqui é que esses pecados dele foram na época que ele era inimigo de Deus, na época da ignorância, né? Agora, o que fica claro é que o pecado, ele nos afasta de Deus e que a graça, ela não é uma licença para a gente viver pecando depois de alcançado. Você foi alcançado por Deus? Então, o recado para nós está dado, né? Mesmo alcançados pela graça de Deus, não temos ali o direito, né? Não temos ali a liberdade de viver pecando. Pecado na vida do crente é acidente. E é o que Paulo está falando aqui. Uma vez nós fomos alcançados pela graça de Deus, então o pecado, ele não pode ali ser uma constante em nossas vidas, né? Muitos cristãos da atualidade, eles vivem uma vida desregrada e banalizam a graça de Deus. E o pior, eles ainda dão munição para os atuais cristãos legalistas, né? Que hoje muitos legalistas, eles olham e perguntam, falam, mas na sua igreja tem doutrina? Aí você pergunta, mas o que é doutrina? Ah, você corta cabelo, você isso, você aquilo? Não. Então você está ferrado. Só que, o que acontece? Muitas pessoas, eles olham, muitas vezes até para o próprio calvinismo, né? Ali para as igrejas reformadas, e eles falam, não, mas vocês têm liberdade para viver em pecado, porque você sabe que vai ser salvo mesmo. Eles não entendem que aquele que foi alcançado por Cristo, ele tem uma nova natureza. Ele tem um desejo agora de agradar ao seu Senhor, ele tem um desejo agora de viver para Deus, e ainda que exista essa possibilidade, ele não quer. E quando o pecado acontece em sua vida, o arrependimento, que é ali o ponto inicial ali para o perdão, o arrependimento ele surge. O Espírito Santo vai incomodar no seu coração que você está se distanciando de Deus e precisa retornar. Mas assim, muitas vezes, esses cristãos que vivem esse tipo de vida, eles acabam dando munição para essas pessoas, né? Nós sabemos que nesse mundo nós não estamos livres de pecado, mas a luta por uma vida santa e arrependimento, confissão, abandono de pecado, deve ser uma constante na vida cristã. Essa é a luta do cristão, que é o arrependimento pelos seus pecados, a confissão e o abandono. A cada dia, olhando para Cristo e reconhecendo que precisamos do perdão e da misericórdia de Deus. E buscar a vida santa, né? Buscar viver em santidade diante de Deus a cada dia, para glorificar a Deus nisso aí. Até porque nós já não somos mais ignorantes e incrédulos. Não é isso que Paulo falou? Que ele era blasfemo ali na época da ignorância e da incredulidade. Assim nós também que fomos chamados pela mesma graça de Deus para a sua presença, assim também nós agora temos que viver uma vida santa, né? Porque nós já não somos mais nem ignorantes nem incrédulos. Romanos 6, verso 1 e 2, ele vai dizer, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Paulo aborda essa questão muito profundamente ali na carta aos Romanos, né? E aqui o que Paulo está falando é isso. Quando é dito, e a graça de nosso Senhor superabundou com fé e amor que há em Cristo Jesus, isso está destacando agora a nova natureza que é o resultado da graça de Deus que agiu na sua vida. Quando Paulo escreveu aqui no texto que a gente leu, que essa graça, ela superabundou, ali com fé e amor, que está em Cristo Jesus, ele está falando, é isso que aconteceu na sua vida. E agora que isso aconteceu, isso vai nos trazer ali a ter o conhecimento a cada dia e a fé.
Agora você já não é mais um incrédulo e ignorante, né? Agora você tem o conhecimento da palavra de Deus, você tem o conhecimento da obra de Deus na sua vida, e você tem a fé de que aquele que começou a boa obra na sua vida, ele vai terminar. Às vezes a gente olha ali para a palavra de Deus e a gente consegue ver tanta imperfeição em nós. Ali quando você olha para o Evangelho de Cristo, quando você olha para a perfeição que foi o nosso Salvador, que é o nosso Salvador. Isso muitas vezes ali nos decepciona, né? Que a gente olha e fala, Jesus amado, como eu estou longe. Mas o que a palavra de Deus ela diz é que Ele há de completar essa obra em nós. Ele vai finalizar aquilo que foi proposto no coração de Deus em nossas vidas. E Paulo, ele vai aqui falar, isso aí é para que a gente vivamos essa vida santa ali para agradar a Deus. Paulo, ele estava escrevendo essa carta para Timóteo, né, que era pastor da igreja ali em Éfeso, mas que também seria lida na igreja. Veja a ênfase que é dado à palavra de Deus. Paulo, olhando para a palavra de Deus, ele vai falar, ó, fiel é a palavra. Aqui ele está mostrando, não só para Timóteo, né, mas para toda a igreja daquela época e de todos os tempos, que a palavra de Deus ela é verdadeira. Em outras palavras, Paulo está dizendo, o que eu estou dizendo aqui não é mentira, não é invenção da minha cabeça. Em outras palavras, ali o que Paulo está falando é, vocês podem acreditar sem medo no que eu estou falando. E essa, irmãos, é uma das acusações de muitos incrédulos, né? Eles olham para você, aí falam, mas como é que você pode saber que a Bíblia é verdadeira? Não é esse o questionamento deles? Ah, mas você crê naquele livro velho? Tem tantas coisas ali que está diferente do contexto social que nós estamos vivendo, né? Então as pessoas, eles julgam que por a Bíblia ser um livro de muito tempo, eles julgam que ela não pode ser comprovada verdadeiramente. Mas o que Paulo está falando é isso aqui, que a palavra de Deus ela é fiel. E para que não ficasse só ali nas palavras de Paulo, a gente precisa seguir o raciocínio que ele está usando no texto que nós lemos. Ele vai falar, o que dava credibilidade ao que ele estava falando, não é o fato que ele foi o mesmo, que ele mesmo foi alvo dessa palavra. Paulo, ele está falando, ó, a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Por quê? Olha para mim. Se você quer uma prova de que a palavra de Deus é verdadeira, olha para a minha vida. É o que Paulo está falando para aquela igreja. E, irmãos, o Evangelho, ele é a única mensagem, né, que ela vem acompanhada, primeiramente, do testemunho do pregador, que foi alcançado por ela, e depois de toda uma multidão que foi alcançada. Irmãos, desde o início, ali, até antes da igreja primitiva, os homens foram alcançados pela palavra de Deus. Qual que é a prova que você tem que a Bíblia é verdadeira? É você olhar para trás e ver a quantidade de pessoas, muitos deles que talvez a gente não tenha nem conhecimento, até piores que Paulo, que foram alcançados e transformados pelo poder da palavra de Deus. O que Paulo está falando, você quer saber o que testifica, o que vai aqui garantir que essa palavra é verdadeira? Olha para o poder que ela tem de transformar homens vis e trazê-los à presença de Deus. Então a gente vai ver aqui, 2 Coríntios 3, verso 2 e 3. Paulo ele fala para a igreja de Corinto o seguinte: vós, a igreja, sois a nossa carta, escrita nos nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministradas por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedras, mas nas tábuas de carne do coração. Paulo foi questionado a respeito disso, mas qual que é a autoridade que você tem de falar essas coisas? Paulo ele usa esse argumento, ele está falando, olha para a igreja, ela é a nossa carta de apresentação. Vocês querem saber qual que é a autoridade que eu tenho do meu ministério, do meu apostolado? Está aqui, ó, olha para a igreja,
Olha para todas as pessoas que foram alcançadas e transformadas pelo poder de Deus. Está aqui a minha carta de apresentação. É o que Paulo está falando, que a igreja é a carta de apresentação. Eles querem saber qual que é a veracidade da palavra de Deus? Olha para as vidas que foram transformadas. Paulo, ele está usando o argumento mais completo, o melhor argumento que você poderia apresentar. Porque hoje nós vemos tantas filosofias, né, que falam, se você fizer isso aqui vai ser isso, isso e isso. Mas eles não apresentam resultados. Muitas vezes eles mostram ali uma determinada melhora na vida do homem, mas durante um tempo e depois o negócio desanda tudo. Mas o Evangelho de Deus, quando ele alcança o homem verdadeiramente, quando ele é alcançado e transformado pelo poder de Deus, ele é nova criatura. E agora ele vive uma nova vida que vai culminar na glória, na presença de Deus, para todo sempre. Amém? Então, qual é a mensagem central da palavra? Paulo ele escreve lá, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. A primeira parte é que a vinda de Jesus a esse mundo, ao contrário do que alguns dizem, não foi para dar exemplo. Para aqueles que acham que Jesus veio para dar exemplo, estão com problema, porque a gente nunca vai conseguir seguir o exemplo de Cristo, tá? Mas Jesus veio para dar exemplo. Cristo não pecou. Você consegue? Não. Então, se foi para dar exemplo, então nós estamos tudo na salmoura, né? Não tem mais o que fazer, porque o exemplo de Cristo a gente não consegue seguir. Não foi. Cristo veio para salvar, né? Uma pessoa que está se afogando, a gente poderia usar esse exemplo. Uma pessoa que está lá se afogando, não adianta você ir nadando, chegar lá perto dele e jogar um manual. Tem um manual aqui com 10 passos de como aprender a nadar. Aí você vira e vai embora. Para uma pessoa que está se afogando, o que ela precisa? Ela precisa de salva-vida. A esperança dela não é você dar um manual que ensine ela a nadar. A esperança dela é que alguém vai lá e socorra ela, tira ela daquela situação e traga ela para a segurança. E foi isso que Cristo fez. Cristo não veio aqui para poder dar exemplo, Cristo veio aqui para salvar. Foi isso que ele falou. Eu vim aqui para buscar aqueles que haviam se perdido. Mas assim, essa é uma afronta que os homens eles não reconhecem, né? Eles não reconhecem que são pecadores, mas eles quebram todas as leis de Deus. E apesar de tudo, né, se eles não tivessem quebrado nenhuma, né, que esse é um questionamento até para um amigo meu que nem convém também de que igreja, assim, ele achando ali que guardava a lei, eu falei, cara, mas se você vamos supor que você guardasse todas, o 10º você já quebrou? O 10º está ligado aqui, no seu consciente, na sua mente. Gente, como a gente quebra a lei de Deus nos nossos pensamentos? E quando a gente quebra um, a gente quebra todos. Isso, se somos condenados por um, imagina por todos. Então, assim, os homens, eles vivem quebrando a lei de Deus de todas as formas, né? Mas, além disso, se eles não quebrassem, eles estariam debaixo da ira de Deus e ainda caminhariam para a perdição eterna. Os pecadores estão perdidos se Cristo não tivesse vindo salvar. Então, assim, a alegria, a boa notícia que a igreja tem é essa, que a igreja estava nesse caminho. Assim, a igreja, quando eu estou falando nós, né? Estávamos caminhando nesse caminho e Cristo foi lá e mudou a nossa sorte. Jesus ele não veio para servir de exemplo, para ser um mestre, para operar curas, apesar de Cristo ter curado muito, né? Esse é o questionamento. Cristo ele curou muito. Isso aí até para que se cumprisse ali a palavra de Isaías, né? Que o Espírito de Deus está sobre mim para curar, para dar vista aos cegos, para libertar os cativos, né? Cristo ele veio, os sinais ali na época de Cristo era aquilo que ali apontavam para o cumprimento da palavra de Deus. Cristo ele fez tudo isso, mas a finalidade principal da vinda de Jesus Cristo não foi isso. A finalidade de Cristo foi vir salvar. Então Cristo ele veio para salvar os pecadores. O pecado do homem, além de o condenar, ele cega a sua visão, ele corrompe a sua natureza e endurece o seu coração.
E quando isso acontece, isso impossibilita o homem de entender as coisas de Deus. Como que pode o homem natural escapar da ira de Deus? Se o homem está nesse estado, ele precisa ser salvo. Essa é praticamente a base do Evangelho. A base do Evangelho é essa, é mostrar ao homem perdido que ele está perdido mesmo e que ele não tem solução, que ele precisa ser salvo. O reconhecimento que o pecado, independente de qual e quantos, nos torna pecadores gigantes, né? O apóstolo Paulo, ele sabia dos pecados deles. Paulo, ele listou ali alguns pecados dele, né? E ele fala, olha, eu era o maior de todos os pecadores, o principal. E eu sei dos meus. Acho que cada um de nós sabe dos seus pecados, né? E quando a gente olha ali para Paulo, talvez você fale, mas eu não era tão ruim assim, né? Eu não sou tão ruim assim. E eu não persigo ninguém, não entreguei ninguém à morte. E agora vamos fazer o seguinte, tira Paulo dali e coloca Cristo. Você tira Paulo, ali o grande pecador, o maior de todos, né, segundo ele, e coloca Cristo. Agora, como você pode avaliar os seus pecados? Como que eu posso avaliar os meus pecados quando eu deixo de olhar para Paulo e olho para Cristo? Nós teremos o mesmo sentimento de Paulo. Eu sou o maior de todos os pecadores. Quando Paulo falou, eu sou o principal deles, Paulo não está ali abdicando para si isso aí. Na verdade, o que Paulo está fazendo é uma constatação. Porque Paulo não estava fazendo a avaliação ali do cristianismo dele, olhando para a igreja. Paulo estava fazendo uma avaliação do cristianismo dele, olhando para Cristo, que é para onde a gente tem que olhar. E quando nós olhamos para Cristo, a nossa conclusão é essa. Eu sou o pior de todos os pecadores. Aqui ficou como o tamanho do seu pecado, ele se apresenta diante de Cristo. Agora, você consegue entender o quanto eu precisamos de Cristo? O quanto que é necessário nós termos a Cristo o tempo todo em nossas vidas? Como que quando nós olhamos, nos aproximamos da presença e da palavra de Deus, nós podemos ver quanto ainda existe em nossas vidas para ser trabalhado e transformados, para que nós cheguemos mais perto de Deus, porque quanto mais você se chegar a Deus, que é luz, mais você vai poder ver ali as suas pecaminosidades, as suas falhas, as suas transgressões, suas afrontas contra Deus, e você vai se humilhar ainda mais e reconhecer, Senhor, eu sou um miserável pecador que preciso da sua misericórdia. Dito isso, assim, alcancei misericórdia. É Paulo falando. Paulo, ele fala, olha, eu olhando, reconheci o meu estado, que eu sou o maior de todos os pecadores, mas eu alcancei misericórdia. E por que ele alcançou? Porque ele é pecador, ele reconheceu, eu estava ali me afogando e eu precisava ali de alguém que me salvasse. E a misericórdia de Deus, ela se manifestou dessa forma. Sem o reconhecimento do pecado e da miséria, a misericórdia ela não é manifesta. E ainda é dito, para que em mim, Cristo mostre toda a sua benignidade para exemplo daqueles que haviam de crer. Paulo, ele está falando, olha, isso aqui tudo aconteceu, a misericórdia, a graça de Deus na vida desse miserável e pecador, aconteceu não para que eu fosse um homem melhor, isso é consequência de Deus te alcançar, mas para que fosse manifestada a benignidade de Cristo. E isso serve de exemplo para aqueles que hão de crer. Existe muita gente olhando para nós. Existe muita gente que ainda estão ali longe de Deus, longe da presença de Deus, e muitas vezes decepcionados também com a igreja. Decepcionado com pessoas ali que se dizem cristãos, e eles estão olhando para a minha vida, eles estão olhando para a sua vida. E Paulo fala, a benignidade de Cristo, ela foi derramada sobre a minha vida para servir de exemplo para aqueles que hão de crer.
Romanos 5, verso 20 diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Irmãos, aquele que é maior e mais poderoso do que todos os pecados, ele transbordou graça sobre as nossas vidas. Se um pecado tem o poder de lançar o homem no inferno, se muitos pecados, se uma vida de pecado tem poder de levar o homem para a condenação, a graça poderosa de Jesus Cristo tem poder de tirar esse homem e trazer agora para a presença de Deus. Tem uma coisa que nós precisamos saber: ainda que o pecado nos humilhe, e é por isso que muitos cristãos se mostram impecáveis e apegados ao seu orgulho e sua santarrice, né? Eles acabam se tornando empecilho ali e motivo de desânimo para muitos que olham e acham que eles são realmente tudo isso que eles demonstram. Tem muitos que eles querem se parecer mesmo, quase que Cristo mesmo, né? Em terra. E isso muitas vezes a pessoa fica, cara, mas isso aí não tem jeito, né? Eu sou bem falho quando eu olho para você, então eu não vou para a igreja porque eu não consigo ser igual a você. Tem muitos crentes que fazem isso, eles fazem questão de mostrar o quanto eles são melhores, né? Mas assim, o servo humilde, ele reconhece que diante de Cristo, os seus pecados são monumentais. E que precisa da benignidade de Jesus agindo na sua vida. Na vida desse pecador e desses, né? E isso, irmãos, traz esperança. Quando a benignidade de Cristo ela age na minha e na sua vida, isso traz esperança para aqueles que já estão sem esperança, quando eles olham para pessoas que dão testemunho da sua situação, como que era, e agora foram alcançados e trazidos à presença de Deus, isso traz esperança para aqueles que já estão sem esperança. Por isso que Paulo está falando que isso aconteceu na vida dele para servir de exemplo para aqueles que hão de crer. Para que eles tenham a esperança que o poder de Deus ele é capaz de transformar a vida de qualquer homem, independente do seu pecado. O que a gente poderia ali dizer, né? Que nós não podemos, né, ser empecilho ali na vida de outras pessoas, mas mostre a sua história, quem você era e quem Cristo é. Dedique a Jesus toda a glória, é o que Paulo está fazendo aqui. É a benignidade de Cristo que é exaltada na minha vida. Isso vai mostrar ao perdido que Cristo é poderoso para salvar o mais vil pecador e transformá-lo em uma nova criatura, para o louvor da glória de Deus. Paulo, quando ele finaliza aqui, isso aqui é um cântico de louvor. Paulo está louvando a Deus pela obra de Deus na sua vida, reconhecendo qual era a sua situação, qual era seu estado, seu destino. Ele está ali louvando e agradecendo a Deus pela misericórdia de Deus, de ter ido ao encontro dele, tirado ele dessa situação e trazido ele agora para a sua presença. E ainda que o seu estado seja muito melhor do que era antes, né? Ele ainda olha para Deus e fala: Senhor, eu ainda continuo aquele homem indigno. E toda a glória é para ti. Tudo isso que está acontecendo na minha vida, ainda que seja pouco, talvez você olhando na minha vida vai falar, cara, precisa melhorar tanto. Mas para mim era impossível. Tudo que aconteceu na minha vida até hoje, ali em relação a Deus, era impossível para mim. E foi Deus que entrou na minha vida e começou isso. Assim como na sua. Deus, ele foi trabalhando. Talvez você olhe e fale, não aconteceu tanta coisa, né? Mas, em vista de onde eu estava, em estado de morte e afronta a Deus, hoje eu posso glorificar a Deus e falar, Senhor, muito obrigado, é o seu grande poder que me trouxe até aqui. Paulo finaliza ali dizendo, ao Rei eterno, imortal, invisível, único Deus,
seja honra, glória para todos sempre. Amém. Você reconhece tudo que Deus fez na sua vida? Reconhece que você era pecador e foi alcançado pela graça de Deus? Então olhe para o cântico de Paulo. Ele está falando aqui, o Rei Eterno. Ele é a esperança do homem em todos os tempos. Deus sempre foi a esperança do homem pecador. Eterno porque toda a história da humanidade, os homens que se achegaram a Deus, foi por causa de Deus. Em todo o tempo, toda a história da humanidade, nós teremos ali um Salvador que está com as mãos estendidas para salvar o perdido. Eterno para o cristão, porque ainda que nós estejamos caminhando nesse mundo tão tribuloso, né? Ainda temos uma esperança de que passaremos toda a eternidade. Nosso Deus é eterno. Eu não sei você, mas eu quero passar toda a eternidade com Ele. Não sei nem te dizer que tanto que é eternidade, mas eu sei que eu quero. Ele fala que é invisível. Isso é algo que dá um parafuso carpado na cabeça de muita gente, né? Mas como que você pode crer nesse Deus que você não vê? Vocês já viram a Deus? Não, né? Você já sentiu a presença dele? Essa é a promessa dele, eu estou com vocês todos os dias. Ele pode ser invisível, você não precisa ver, até porque Cristo fala para Tomé, felizes são aqueles que não viram e creram. Nós não vimos o nosso Senhor, mas nós sabemos que Ele é presente porque é promessa dEle. E Ele não falha com a sua palavra. Paulo falou, essa palavra é digna de aceitação. Eu creio nisso. E ele vai falar, o único Deus. A salvação pertence ao Senhor. Então, Paulo está fechando aqui. Só existe um que pode salvar, e esse é Deus. Só existe um no qual pode mudar a sorte do homem perdido e pode guardar o seu depósito até o dia de Cristo. É Deus. Só existe um que pode, depois da sua partida desse mundo, ainda te levantar do leito de morte, te trazer a sua presença agora no corpo glorificado, para que você viva por toda a eternidade na presença dele. É Deus. Não existe outro caminho além de Jesus. Então, meus irmãos, nós temos motivo de sobra para glorificar a Deus. Paulo está glorificando a Deus por isso. Ele fala, talvez você não tenha muito motivo. Paulo está falando, eu tenho motivos de sobra para glorificar a Deus. E é por isso que eu estou cantando isso. Paulo está rasgando o coração e glorificando, mostrando, olha, foi isso que Deus fez na minha vida. Isso pode ser um motivo de alegria na sua vida. E que você possa testemunhar isso para aqueles que hão de crer. Amém? Se coloca de pé, vamos orar?